Boa noite! Chegou a hora, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Muito boa noite. E aí, todo mundo bem? E aí, Sara, João Marcos, Laís, Lilian. Só esperar o César entrar aí pra gente começar. Fala, Gabriel, tranquilo? Como é que tá, irmão? Fala, galera, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Isso mesmo, ansiedade. E aí, Isa, tudo bem? Fala, Lucão, tranquilo? Bruno. Boa noite, Júlia. E aí, Ariel? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um joinha aí, um ok, qualquer porcaria dessa pra gente saber que tá tudo no esquema. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre ansiedade ainda, tá? Só que numa nova perspectiva. Tranquilo? Na semana passada, acho que foi essa semana ainda, né? Não sei, tô meio perdido. Mas é na última live nossa, a gente falou a respeito de como a ansiedade pode ter desdobramentos dentro da realidade. Eu falei um pouco sobre o que é ansiedade, a gente vai trabalhar de novo aqui o conceito de ansiedade, o que é de fato a ansiedade, como você vai identificar isso, tá bom? Depois a gente falou sobre como a ansiedade pode afetar a nossa vida espiritual, como pode afetar a nossa vida material, tá? Expliquei mais ou menos como funciona a fisiologia, tá? Como de fato o nosso corpo produz esse estado de ansiedade. Expliquei para vocês também que todos os dias nós devemos fazer escolhas, porque são essas escolhas que determinam diretamente o grau de antecipação do porvir afetar a gente. O que isso quer dizer? Todas as vezes que a gente, de certa forma, toma uma atitude precipitada ou uma atitude que não vai de acordo com as regras da realidade, nós estamos antecipando um pensamento, uma angústia, e a gente acaba trazendo para o nosso presente uma preocupação que pertence a um futuro que a gente nem sabe se vai acontecer. Tá bom? Então, perceba que dia após dia, como nós vamos forjando essa nossa percepção da realidade, é o que vai determinar, tá bem? Como nós vamos reagir ante os eventos que nos acometem. Uma outra coisa que eu falei, e eu vou voltar a trazer aqui também, porque como a gente vai receber hoje aqui um psicoterapeuta, a gente vai também falar sobre maneiras de se tratar, as terapêuticas de como abordar, como resolver, como tratar a ansiedade. Porque a ansiedade eu não resolvo somente com um benzodiazepínico, eu não resolvo com nenhum tipo de anestesiador dos sentimentos humanos. Tá bom? O que realmente vai determinar a cura dessa ansiedade
É eu identificar qual é o gerador dela. Tá bom? E esse trabalho de identificação, ele é um trabalho naturalmente multidisciplinar. E que inclusive, ele também abarca o seu orientador espiritual. Porque lembra que eu falei para vocês na primeira parte da aula que de fato eu só consigo entender a ansiedade quando eu percebo que ela traz uma mazela para o meu espírito, para a minha alma? Vocês lembram disso? Vocês conseguem lembrar que a ansiedade é um estado de desequilíbrio entre o que está acontecendo comigo internamente e entre o que eu estou enxergando na minha realidade ali patente, aos meus olhos, tá bom? Então hoje, uma visão de uma outra área profissional, que não a médica, nós vamos entender como essas nuances, elas são essenciais de se conhecer, tá bom? Eu preciso de alguém, eu preciso dessa pessoa, dessa outra alma em contato comigo, que no caso é o psicoterapeuta. Eu preciso dessa outra alma intervindo diretamente nesse processo, para que assim ele me guie e me faça enxergar o quão miserável eu tenho sido nas minhas tentativas, nas minhas abordagens, nas minhas leituras. E aí não adianta. Isso vai afetar teu relacionamento, isso vai afetar a tua saúde física, isso vai afetar a tua vida espiritual, isso vai afetar tudo que envolve atitudes, atos teus. Porque a ansiedade, quero que vocês lembrem disso, a ansiedade, ela é algo estrito da pessoa ansiosa. Eu não tenho condições, eu seria injusto em delegar a minha ansiedade a um terceiro, alguém que nem presente ali pode conseguir tirar a minha paz, a minha certeza do porvir. E é em torno disso tudo que gira a minha ansiedade. E aí eu quero que vocês lembrem que eu só consigo, esse movimento inicial de ler a realidade, ele está ligado diretamente às minhas bases fundamentais. A eu conseguir saber quem de fato são aqueles que me cercam, quais os eventos geradores de relacionamentos dentro da minha vida, quais são os contextos familiares e relacionais que me cercam, e a partir de eu conseguir ler isso de uma forma precisa, e para eu ler precisamente, eu preciso que aquilo esteja baseado em algum lugar. Por exemplo, uma obra literária, ela tem que estar abarcada, ela tem que estar baseada, no sentido de ter uma base, num livro, em letras, num papel. A obra, ela já está ali, já está no coração do artista há 300 milhões de anos. Aí, Chazzinho. Aquela obra já está no coração do artista há muito tempo. Mas eu preciso que ela esteja baseada em algum lugar para eu conseguir ler. Fala, moleque. E aí? Grande dia, meu irmão. Como é que você está, meu camarada? Tudo ótimo, meu velho. Tô atrapalhando aqui. Você tava falando de obra literária, pô. Continua. Não, que isso, pô. A gente está aqui para aprender hoje. Hoje aqui é só para poder aprender com o melhor do Nordeste. Pô, que é isso, cara. Que honra. E a gente até combinou a porra da roupa aí também, não foi, velho? Pô, uniforme. Eu mandei para tu mais cedo. Tu que não leu, pô. Porra, nem vi, velho. Meu irmão, me perdoa em primeiro lugar aí o delayzinho. Eu pedi um vinhozinho pra gente tomar hoje, né? Que hoje é minha folga, a folga do pai. E aí, quando eu fui pegar o vinho, cara, um cara caiu lá, porra. Se estabacou com o vinho todo no chão. Eu tava sem camisa, porra, numa merda. Relaxa. Porra, Roberto, vou atrasar um pouquinho aí, cara. Eu tava falando meia dúzia de besteira aqui, mas agora chegou o conteúdo da Vera, meu irmão. Agora vai começar a aula de verdade. Boa, velho. Pô, um grande prazer. Obrigado por me convidar à tua casa, irmão. Muito obrigado. Por nada. É um prazer te receber aqui. Bom, gente, esse é o César. Ele é psicoterapeuta, como eu falei, mas melhor do que ele não tem para se apresentar. Então, fica à vontade, a casa é tua.
Se apresenta para a galera aí que não te conhece e diz Fala aí que você veio. Pessoal aí do Roberto, né? A gente andou aí se repostando, então acho que alguém aí já me conhece, né? O pessoal já deve conhecer. Então, eu sou psicoterapeuta aqui no Recife, né? Eu moro aqui no Recife. Vocês estão vendo ali, estou aqui na praia de Boa Viagem. Nas minhas folgas eu boto o cenário aí para fazer uma inveja positiva pro pessoal. Mas eu trabalho aí no Instagram com comportamento humano, né, Roberto? Como você conhece. Então o pessoal já sabe mais ou menos a pegada lá que a gente tem, né? E, porra, mais uma vez é um grande prazer estar aqui, meu velho. Nada. Prazer é nosso te receber aqui, aprender um pouco contigo. A gente sabe da tua honestidade em relação a tratar os assuntos, principalmente da tua clareza. Isso é muito importante, cara. Hoje o que falta muito é realmente uma linguagem que seja acessível às pessoas que realmente precisam. Sem ficar muito de enrolação, sem ficar muito de nhenhenhé. E o choque necessário, né? Eu falava aqui um pouco antes de tu chegar que o papel do psicoterapeuta ele é essencial no tratamento não só da ansiedade, que é um sintoma, mas qualquer doença da mente humana. Porque eu preciso ter esse choque de almas para que eu consiga ter algum tipo de atrito benéfico para a resolução desse problema. Então, eu queria que você falasse para a gente aqui, basicamente, como são essas abordagens e como, de fato, você consegue atingir esse âmago para que a gente consiga tirar esse espinho de lá de dentro e mostrar para o cara a realidade que cerca ele, que é imutável, que ele não tem capacidade nenhuma quase de mudar nem mexer na vida dele, fará o tamanho desse cosmos absurdo que a gente tem aí. Fala um pouquinho para a gente. Sim. Roberto, sobretudo no Brasil, é necessário uma outra abordagem, né? O pessoal que está aqui com a gente já sabe mais ou menos e vai se identificar com o que eu vou falar. O Brasil, até por uma idade, né, cronológica aí muito curta, nós temos um déficit geral, né, no que diz respeito a questões espirituais, de linguagem, poética, simbólica, né? Então, isso obriga, né, nós que somos profissionais de saúde, que cuidamos da mente humana, a ter uma abordagem diferente no sentido de que precisamos seduzir o sujeito de um jeito em que ele veja, que ele perceba. Eu gosto de fazer analogia. Nós somos católicos, né? Então eu fico livre aqui de falar isso aqui. Eu faço uma analogia com o seguinte: quando eu vou orar, cara, à noite, eu peço para Deus o seguinte. Eu digo para ele o seguinte: eu digo, Deus, me faça enxergar a estrutura da realidade de uma maneira que eu possa ver. Porque do alto da minha jumentice, você está entendendo? Tem coisa que eu não enxergo. Então você coloca ali o ego no meio, você coloca a tua vaidade no meio, tu coloca o teu trabalho. Então, assim, eu peço para ele misericórdia que ele se apresente de um jeito que eu possa ver, e não que o Roberto possa ver. Eu tento meio que fazer essa simbólica com as pessoas que me comunicam. Eu tento tocar num ponto de tensão delas de uma maneira tal que elas vão enxergar onde é que está a dor. Então, o pessoal lá do Instagram conhece aí já como é a pegada que funciona. E a minha abordagem é justamente através de um ponto de tensão conseguir seduzir o cara para um, que aí é o que tu fala no início da tua fala a respeito da importância da psicoterapia. Então, numa linguagem genérica, Roberto, é muito difícil você fazer essa cura, ainda que só pelas caixinhas, né? Eu recebo muito, porra, você mudou minha vida, enfim, nego se converte, nem é essa a minha intenção, mas termina que acontece aquilo ali, através do humor também, né? A gente da zoeira. Mas a cura mesmo é no 1 para 1, Roberto. Então, a abordagem, não a abordagem do ponto de vista técnico, psicológico, porque eu sou logoterapeuta, mas a abordagem no sentido genérico é essa: seduzir o cara de um jeito que ele possa ver. Né? O Brasil é um país de quarta camada, muito raso em comunicação. Né? É mais ou menos por aí. E tu falou uma parada interessante a respeito disso, cara, porque realmente a pobreza da formação imaginária do brasileiro não permite com que ele veja a importância da mente dentro do cotidiano dele, né? O brasileiro ele resolve tudo na vida dele e deixa a cabeça para resolver por último. Aí o cara ele tem tudo quase pronto na vida dele, mas não tem base nenhuma para poder sustentar aquilo que ele construiu. E aí a gente vê um monte de gente falando um monte de coisa, que você pode tudo, você é essencial, você é o centro de tudo, você pode todas as coisas, essas porcarias, essa baboseira aí. Eu queria que tu explicasse pra gente quais são os tipos de abordagem, o que normalmente é ofertado e que tem levado essas pessoas para esse ledo engano aí, e eles achando que estão se curando, estão somente pondo aquilo para baixo do tapete, quando realmente
a pólvora pega fogo e tudo explode, o cara não aguenta segurar. E eu queria que tu explicasse para a gente como isso funciona e como, de fato, como você falou da logoterapia, o que isso traduz no simbolismo, o que isso tem a ver com o cristianismo que você falou, o que Deus tem a ver com isso que você pede todo dia de manhã? Olha, veja bem, sobretudo, falando um pouco mais da logoterapia, né? O problema existencial do brasileiro, que a gente fala que é um país de camada 4, vamos por assim dizer, o pessoal já sabe mais ou menos aí das camadas, né? De imaturidade, né? O brasileiro ele é cego para a estrutura da realidade, portanto, sobretudo, nós somos muito imaturos, né? Em todos os sentidos, né? E isso pressupõe um vazio existencial, certo? Pressupõe um vazio existencial, que é um problema de camada 8. Eu vou até fazer um parêntese mais tarde aqui, que você teve um problema de camada 8, uma coisa que eu me inspiro muito, inclusive, então eu vou até pedir a licença para falar disso aí. À vontade. Depois. Mas o problema de camada 8 não só tem que ver com esse contato com a morte, mas tem que ver com um vazio existencial também. Porque quando você está diante da morte, você se questiona finalmente o que diabos eu sou, né? Que diabos eu fui até aqui? Então o brasileiro ele não se faz essa pergunta, né? E vem o efeito dessa causa, que é justamente o amor próprio, né? Coisas como o amor próprio. Porra, isso impede que você faça essa pergunta para você mesmo. Você tá entendendo? Assim, ó, que porra sou eu? Né? Que porra? É lógico que você nunca vai fazer isso, porque estão dizendo para você em consultório de psicoterapia que você tem que se amar, porra. Você tá entendendo? Aí eu provo isso por A mais B, num argumento lógico, não precisa nem a gente ir muito além, certo? Veja, o amor só é possível por algo que você conhece. Porque o amor é um elemento da vontade, é do irascível. Não é do desejo. Desejo é rola dura e trepar, você tá entendendo? Então, assim, ó, do irascível é aquele negócio que eu mato o meu desejo baixo para ter algo a respeito de um bem maior. Isso é uma ação de amor. Portanto, ela precede alguma violência, ela pede alguma violência. Você tem que ser um pouco violento para cumprir uma dieta, porra, para cuidar de alguém, para matar os teus próprios desejos e ir atrás disso, né? Então, portanto, você só pode amar algo que você conhece, já que é um elemento voluntário. Você escolhe fazê-lo. Você escolhe amar. Então, por exemplo, se eu sou fumante dessa merda aqui, eu amo o cigarro porque eu conheço. Eu sei que isso é um cigarro. Eu posso manuseá-lo, eu posso pegar nele. Você tá entendendo? Agora, me responda uma coisa. Como caralho você tem amor próprio se você não sabe quem você é? Se você não conhece esse ente? Qual é a tua substância? Não sei. Então, ame-se. Vai amar o quê? Vai amar porra nenhuma. Vai começar a amar o quê? As coisas que estão no teu imaginário. Que é uma grande porcaria. Ou seja, o amor é sempre um movimento extrínseco. Extrínseco, é sempre para fora. Então, não acreditem nessa porra. Você tá entendendo? Você chega pro cara e se ame. Se ame o caralho, pô. Isso não funciona. Tá todo mundo se amando e tá todo mundo cada vez mais em vazio existencial, né? Tá todo mundo se fudendo cada vez mais, porra. Amor é pra fora, porra. É um movimento extrínseco, né? É por aí, cara. Isso é excelente, cara. É excelente porque isso é prontamente a realidade bíblica, né? O amor ele não consegue se conter em uma pessoa só pelo simples fato de você perceber que tudo que foi criado foi para que fosse vivido em comunidade. E se eu parto pelo princípio de que eu tenho que amar uma coisa que eu não conheço, eu naturalmente vou acabar voltando e remetendo a eventos que aconteceram. Porque o meu imaginário, isso é uma coisa interessante que você falou, porque o nosso imaginário ele é construído necessariamente por eventos que nós vivemos. Sim. E dessa forma, eu sempre vivi normalmente eventos problemáticos, e esses eventos problemáticos que formaram o meu imaginário, seu imaginário capenga, como a gente está falando aqui de uma pessoa comum, como você falou, esse imaginário ele foi formado numa realidade inadequada. Então, eu tenho uma leitura imprecisa do que realmente é. Então, eu preciso necessariamente revisitar o que aconteceu para aí sim eu começar a entender quem eu sou, para eu começar a perceber, olhando de acordo com aquilo que está acontecendo, como eu vivi, como eu devo viver, e a partir daí sim, eu posso ter esse novo passado estático, né? Porque isso é uma coisa inatingível. Para um cara que deixou aquilo lá para trás, ele acha que do nada ele vai começar a construir em cima da areia. E chega num momento ou outro que o cara vai sucumbir, né? Então, fala um pouco para a gente como você, estando no teu papel de realmente mentor, guia, aquele que juntamente ali vai, de certa forma, até
entrar, viver o problema do paciente, entendendo aquele problema do paciente, como você consegue guiá-lo a enxergar esse problema e como ele resolver aquilo no dia a dia? Veja bem, em primeiro lugar, é necessário um pouco de TCC. Eu não sou o cara do TCC, não, tá? Nem sou um cara do TCC, nem sou um cara muito freudiano e tudo mais, né? A logoterapia meio que, ainda que filosoficamente as coisas se fundam em algum momento, mas eu não sou um cara do TCC. Mas é necessário uma exposição, tá certo? Diante da estrutura da realidade. Então a gente pega o paciente e coloca ele na realidade. Porque o sujeito, ele tá o quê? Ele tá tentando morder o próprio rabo, ele não vai para lugar algum. Né? Pegando o simbolismo do amor próprio, ele está tentando achar nele a substância da própria vida. Só que, veja bem, meu filho, é impossível isso aqui, você está entendendo? Porque você tem uma alma que é feita de amor e desejo, né? E essa alma é uma coisa desconhecida por você, só quem conhece isso é o próprio Deus, porra. Né? Então, essa coisa desordenada, ela é difusa em você, né? Então, você tem que achar esta porra no mundo da vida. Então, a primeira coisa que a gente pega, claro que isso vai de paciente para paciente, é pegar o sujeito dentro da biografia dele e instalá-lo na realidade. A gente expõe ele. Não é uma TCC técnica propriamente dita, mas de uma forma poética, a gente expõe o sujeito à estrutura da realidade. Ou seja, a gente começa a tirar ele do próprio umbigo. Né? Então, ele começa a perceber que tem pessoas contando com ele, por exemplo. Que é uma coisa que, porra, o cara que vive para ele, ele não se toca nesta porra. Por exemplo, Roberto, tem um exemplo que eu dou muito, né? Em psicologia clínica, nos atendimentos, que é o seguinte. Perceba você, meu irmão. Hoje em dia que tem essa porra desse WhatsApp, que tá todo mundo viciado nessa porra, né? Inclusive a gente também, mas a gente trabalha com isso, né? Tem uma justificativa e tal. Sim. Nós não atendemos mais telefone. Isso é uma coisa raríssima. Mas pare para pensar no simbolismo dessa porra. A pessoa que te liga ao telefone, ela tem uma desordem da qual ela está colocando a oportunidade para que você ordene. Não é o Roberto, não é o César, não é puta que pariu. É para você, pô. Tá entendendo? Senão ela ligava para outro cara, pô. Ela tá ligando para você. Aquilo é uma porra de um convite que a vida te faz, pô. E comparando com o simbolismo que eu acabei de falar, o que é que aquilo faz? Tem alguém precisando de mim, pô. As pessoas contam comigo. E quando você olha pro seu próprio umbigo, você fala, caralho, eu sou um merda, pô. Eu não sirvo ninguém mesmo, pô. Eu não atendo nem a porra de um telefone, porque eu não sei o que caralhos é isso. Eu já penso dentro do meu próprio joguete mental assim, eu sei quem é essa pessoa e sei o que é que ela está me trazendo. A mentalidade do brasileiro é resumida a esse tipo de porcaria, pô. Só que o momento é inédito, né, meu irmão? O momento é inédito. Você não sabe o que é que tá te ligando. Você tá entendendo? Não, isso é impressionante porque a todo momento esse tipo de pessoa ela não é uma tábula rasa. Ela está preenchida de outras coisas que acabam criando essa fumaça, essa névoa na cabeça dela, na mente dela, porque você tira essa venda ali na hora da terapia para ela, mostra, cara, a realidade é essa, acorda para a tua vida, olha o que você está fazendo. Mas antes daquilo, a maioria das pessoas, principalmente quando você falou a respeito das camadas, que majoritariamente as pessoas pertencentes são dominantes da quarta camada, você percebe que essas pessoas elas não são tábuas rasas, não são crianças, elas são adultos que já têm coisas ali dentro. Normalmente, elas enchem essas lacunas de coisas que deveriam ser verdadeiras e leituras corretas da realidade com necessidade de coisas como motivação, empolgação, senso de dever, para que você tenha algum tipo de vanglória, não o senso de dever para serviço. Então, essas pessoas, elas aparentemente, elas estão cumprindo ali a regra do jogo. Só que a realidade, ela não se adequa ao que ela acha. A realidade, ela não vai ter nenhum tipo de compaixão. Ah, não, poxa, olha o Cezinha, ele está fazendo de tanto coração, mas não vou castigar ele, não. Não, é que nem o trem passa por cima de você e quando tu vê, tu está ali estatelado no chão, só as tripas lá fora. Então, é importante que muito mais, não só ensinar o que é bom, é retirar o que é ruim também. Porque as pessoas que estão nessa camada mais inferior, elas não têm esse senso de direcionamento, de filtro. Elas não conseguem filtrar o que é bom, o que é ruim. Elas podem até receber o que é bom, mas tentam a todo momento trazer ela uma conotação ruim. A gente vê isso, por exemplo, com temperamento. Não, o que é temperamento hoje?
Né? Você mesmo bate demais nisso. E eu falo aqui com a galera direto. Minha última live, pô, temperamento é a pior desgraça que inventaram nos últimos 3 anos aí, porque todo mundo agora faz o que quiser e bota a culpa no temperamento. Exatamente. Tá entendendo? Então, o trabalho, nossa, ele tem que ser triplicado. Porque ele não é só o fato de você agora mostrar o caminho a seguir. Antes, tu tem que puxar o maluco do caminho totalmente errado que ele tá. Quando ele voltar, convencer ele que aquele caminho que ele escolheu é um caminho podre. E aí sim começar a guiar ele passo a passo. E, infelizmente, a gente tem muita disrupção de sinal aqui na internet. Por quê? Você fala um negócio bom, existem outras pessoas que falam, dão insights bons. Pô, você entra ali, o cara que parar para ler com o coração os stories do Ícaro por uma semana, o cara vai crescer muito ali, tem muita experiência boa para o cara tirar dali. Só que o problema é que também, ao passo que tem muita gente boa, tem o triplo de gente ruim. Porque o maluco pegou, fez um cursinho de 2 semanas, não sei aonde, aí ele começa a vomitar um monte de bosta. Eu falei isso semana passada, cara, se o cara se diz ou psicólogo, psicoterapeuta, até psiquiatra, se o cara não tem nenhum tipo de conhecimento técnico da fisiologia humana, ou se o cara não tem a moral e o valor cristão, esquece, cara, porque esse cara não tem nada. Quando eu pego para olhar, a galera falando, vou mudar tua realidade. Aí tu olha para olhar, aí tu desce para olhar lá o vídeo do maluco, é o cara fazendo yoga, Hare Krishna, na macumba. Nem o cara leu a realidade correta, mano. Ele vai te ensinar o quê, cara? Ele vai te ensinar o quê, cara? O cara até hoje da dread e o bico de coco, cara, ele não vai conseguir te ensinar nada. Tá entendendo? Então, é terrível, isso é terrível, cara. É jocoso. Cara, vê só, o Vitor Frankl, ele fala o seguinte, olha só. O sujeito fez até uma pergunta na caixinha nesse sentido para mim. Qual é a diferença da psicoterapia para uma conversa? O sujeito faz uma pergunta dessa, de fuder o cu do palhaço, né? Mas assim, a gente tem que responder essas porra. Veja bem, e aí eu fui lá gentilmente, né? E digo, meu filho, sua pergunta é muito estúpida, mas eu vou, né? Esse é meu papel aqui, eu tenho que responder. E as pessoas pensam que a gente faz isso com raiva, que é pra mais. Porra, o Instagram é o lugar da zoeira, né, porra? Quem não se entregar esse negócio tá muito fodido, viu, velho? O cara vai sofrer muito na vida. É nesse ponto de tensão que eu pego o sujeito, né? Então, veja, eu expliquei para ele o seguinte, veja bem, Vitor Frankl dizia que para haver psicoterapia tem que ter uma base antropológica e uma base filosófica. É exatamente isso que você acabou de falar, né? Para haver psicoterapia tem que ter uma base antropológica e uma base filosófica. Aí você pega esta porra agora, a psicologia moderna, a psicologia em si, que é uma coisa moderna em si, né? Você pega a psicologia moderna, ela é em ato de desconstrução pura de tudo que já tem de solo firme, porra. Então, assim, ó, se existe uma antropologia, ela detona a antropologia. Se existe uma filosofia de vida, ela está detonando filosofia de vida. Se existe tradição de igreja, ela está detonando tradição de igreja. Então, veja, como vai haver psicoterapia de um modo que você está desconstruindo as coisas? Então, você está tirando a base antropológica e a base filosófica, ora, porra. Não tem como ter psicoterapia, porque, assim, você vai guiar o sujeito para onde? Qual é o vetor? Qual é o norte? Né? Assim, essa coisa é maternal, porra, da pessoa entender. Né? Então, a psicologia moderna, ela troca o vetor com a psicoterapia real. Psicoterapia real, porra, ela tá verticalizada, porra. Ela tem que ter um sentido. Não propriamente o sentido católico. Veja bem, eu sou um cara católico. Às vezes as pessoas me perguntam assim, como você consegue fazer psicoterapia sendo católico? Aí eu pergunto pro cara, como você consegue fazer não sendo? Porque para mim não tem sentido. Agora veja, eu estou obviamente atendendo pessoas que às vezes não são religiosas e tudo mais, e eu tenho que entrar dentro de uma visão simbólica e filosófica para explicar a estrutura da realidade para ela, né? Mas a base antropológica e filosófica está lá. Nem necessário ser o catolicismo, ser o protestantismo, mas tem que haver alguma base filosófica e antropológica. Aí você pega a psicologia na bagunça que está, ela não tem base alguma. Sim. Ou seja, ela vai terminar de fuder, ela vai bater num cachorro morto. Você tá entendendo, Roberto? Exatamente. É o que acontece muito nos stories que eu postei ontem na própria medicina, né? Da ginecologista, o cara foi lá, a mulher sem transar há muito tempo, com o marido. Eu vi lá, cara, tô correndo, falando lá, eu vi. Porra, e você tá entendendo? E a mulher chegou para um cara, né?
uma pessoa cientificista, um médico que tem a ciência a seu favor. Então, por favor, use. Né? Talvez uma pomadinha tópica de testosterona, sei lá, tem alguma coisa técnica que ela poderia fazer. Ela olhou para a mulher e fez assim, olha só, você precisa ver filme pornô junto do seu marido. Assim, você está batendo num cachorro morto, você está entendendo? Essa mulher, ela meio que fez uma simbologia do que eu estou falando aqui. Né? Ela está pegando alguém que já está desgraçado, já está desordenado em alguma coisa, no caso dessa pessoa, no amor, né? No amor, e ela está batendo num cachorro morto. Pô. Então, assim, esse é o movimento contemporâneo da psicologia. E isso é muito triste, né? Você fala aí que tem um movimento que o triplo de pessoas, né? Vamos dizer, antagônicas à nossa posição, tá muito grande, etc. Tal. Mas graças a Deus que nós somos essa esperança. Esse movimento está surgindo, né, velho? Cara, enquanto tiver realmente um estandarte ali para segurar, a gente tem que segurar. Não adianta. E assim, o bom de tudo é que a lógica está do nosso lado. Então, as batalhas normalmente são muito óbvias, que nem essa que você falou, né? É ridículo. Como eu vou resolver um problema sexual com sexo artificial? Você está entendendo? Como eu vou conseguir limpar? É como se, sei lá, o teu cachorro saiu lá da lama, saiu pisoteando na tua cama, aí tu dá um balde de lixo pro cara jogar ali em cima pra poder dar uma limpada ali. Ele vai esconder a pata do cachorro com um balde de lixo. É isso. Então, hoje o que a gente está formando são pessoas que aparentemente elas têm uma casca que é de vidro, de realmente estarem consertadas, mas por dentro vão explodir a qualquer momento, porque elas não têm solidez. Elas não têm, de fato, uma essência, uma substância para que elas consigam se apoiar. Foi o que você falou. Por mais que aquela pessoa não tenha noção da base fundamental moral do cristianismo, se ela não tiver nenhuma base a que se prender, ela vai se prender a quê? A um ser doente, volátil, volúvel que ela é, que ela chegou para consertar? Olha que loucura. Você chega para mim e fala assim, Roberto, me tratar porque eu estou perdido. Faz o seguinte, cara. Ouve a sua voz do coração e segue o que você achar melhor. Pô, eu tô perdido. Você é cego? Você é surdo? Você não tá vendo que eu tô sem rumo? Não, você tem que... você, tá dentro de você. Vai lá, busca. É você que vai conseguir resolver. Então, é uma série de coisas que eu vou jogando por cima para encobrir, de fato, a resolução final. Que é o quê? Você é pecador, miserável. Você é nada dentro dessa realidade e você precisa fazer o mínimo dentro dela para que você consiga ter algum senso de propósito na tua vida. Que é isso que está faltando para as pessoas. Elas não sabem o que é propósito. Elas não sabem definir palavras básicas como objetivo, propósito, sucesso, felicidade. Elas não têm noção do que isso significa. O que eu mais recebo aqui são perguntas, são pessoas que dizem, nossa, mas eu estou muito infeliz. Mas eu estava não sei o quê e eu não, como é que eu alcanço a felicidade? Eu sou homossexual e vivo infeliz. Eu tenho desejo homossexual e sou cristão, como é que eu faço? Isso tudo está numa falsa percepção que eles criaram da diferença que é muito clara entre o que é alegria e o que é felicidade. A felicidade ela tem um senso perene, ela é para o futuro, ela é para a posteridade, ela é garantida por uma coisa que excede aquele ser feliz. A felicidade ela está em você estar contente com o que você tem. A alegria é você... A mudança da felicidade para a alegria é que a alegria você já não fica mais contente com o que você tem. Você quer ter o que te traz alegria. Então, eu começo a correr toda hora atrás do meu rabo se eu vivo uma vida de buscar alegria em cima de alegria. E é isso que traz ansiedade na pessoa. Porque ela não sabe qual vai ser a próxima fonte de alegria. Ela não sabe se a alegria vindoura é melhor do que a alegria que ela teve. E aí o cara vai tipo andando naquela corridinha lá do Faustão, que ficava um anãozinho tirando a bola. Porra, o maluco não sabe se a bola vai pegar no saco, na cabeça, vai passar direto. O cara só vai correndo, cara. Só vai correndo. Essa é a vida do peão hoje. Então, o nosso trabalho está muito em mostrar para o cara que você tem que descansar, porque, graças a Deus, não depende de você. Tu é um miserável. Você tem que começar a enxergar o que está ao seu redor. Né? Então, eu queria te perguntar uma coisa que muita gente me pergunta aqui. Como eu posso resolver, de fato, um quadro de ansiedade? Como é que eu tiro isso de mim? Se realmente é um sintoma, se é uma coisa que realmente me afeta, não só psico, mas somaticamente, como eu começo a andar, como você vai conseguir tirar essa chaga de mim?
Veja bem, antes da gente começar a, vamos dizer, aplicar uma estratégia de cura, é necessário chamar a coisa pelo nome que tem. Dar nome aos bois, ou seja, localizar o sujeito. Ele tem que descobrir de onde esta caralha veio, né? É o que você estava dizendo aí a respeito de alegria e felicidade. Ele não tem a semântica correta para definir situações, ou seja, é um problema mesmo de linguagem. Então o sujeito ele não sabe diferenciar, por exemplo, problema prático de problema afetivo, felicidade de alegria, né? E óbvio que isso causa uma neura. Então eu vou colocar dois pontos aqui, Roberto, que são causadores da ansiedade em primeiro lugar, porque é localizando ele que começa a cura. Muitas vezes, só localizando, o sujeito ele já consegue controlar a ansiedade. Porque, veja bem, a ansiedade é algo que é presente em nós. Só tem um tipo de pessoa que não tem ansiedade, que é aquela que está morta, né? Exatamente. Tá morta, não tem ansiedade. Então, a ansiedade é algo que a gente vai ter que integrar na nossa personalidade em alguma medida, né? Então, tem dois movimentos aí. O primeiro movimento é o seguinte. A obra do Freud, e aqui eu não sou um cara freudiano e tudo mais, mas a psicanálise tem um lugar no mundo, né? Sim. Ele explica muita coisa e tudo mais. Então eu tenho todo o respeito, né, pela genialidade dele e tudo mais. Agora, infelizmente, olhando do ponto de vista antropológico, ela criou uma certa neurose existencial na modernidade inteira, que é quando ele coloca o prazer como um protagonismo da alma humana, ou até mesmo como aquilo o que devemos procurar. Ou seja, o vetor que a gente está falando de verticalidade, de coisa abstrata, religião, caralho, ele coloca no prazer, algo que está para cá. Isso já mexe em muita coisa, né? Porque você vai perceber uma modernidade inteira buscando o prazer exaustivamente. Ou seja, nesse primeiro movimento que você fala da alegria e da felicidade, o cara tá lá, né? O homossexual que você falou que tem nas suas caixinhas de pergunta. Esse cara só tá procurando, a porra da intimidade. É isso que ele procura no fundo da alma dele, mas ele não sabe dar nome a isso. Então, qual é o nome que ele dá? Eu preciso de prazer. Eu preciso de prazer. E essa porra desse prazer, todo mundo tem que entender que é o seguinte, olha só. A gente não vai ficar completo. Ninguém vai preencher o coração da gente, porra. Tem que parar de imputar isso nos outros, você tá entendendo? Marido, esposa. Sabe aquela frase? Eu me sinto completa. Né? Fulaninho me ama, eu me sinto amada, eu me sinto completa. Não. Alguém que está falando isso está falando ou de uma maneira poética ou está mentindo. E essa chaga que tem dentro do coração da gente não se preenche, porra. Não se preenche. Eu não sei se você vai permitir eu fazer um simbolismo religioso aqui disso, mas é uma coisa que explica bem isso daqui, que é uma coisa que eu uso, inclusive, em psicoterapia. Essa sensação de preenchimento é, no fundo, uma sensação de querer o prazer. É, no fundo, a sensação só de querer o prazer. Sim. Isso é causa óbvia da ansiedade, porque você está procurando uma coisa que é volátil demais, que muda o tempo todo. Tá? Qual é o exemplo que dá? Eu quero me preencher de amor. Então, lá, no paraíso, estávamos todos em estado de glória. O que é estado de glória? Estado de glória é o seguinte, meu irmão. Você não precisa de absolutamente nada. Porque você é amor. Você está entendendo? Adão e Eva viviam na porra do estado de glória. Por isso que a gente chama de paraíso. Eles não precisavam dessas coisas. Era um amor completo, um amor incondicional, um amor que preenchia. Daí, a gente é expulso de lá. Primeiro movimento que acontece, você sai do estado de glória. Portanto, você sai desse preenchimento. Acabou, irmão. É assim, tem uma chaga eterna no teu coração e essa porra não passa. Não procure isso em outra pessoa, que você está imputando culpa em outra pessoa. O que é que vai acontecer com isso? Primeiro erro que teu marido fizer, primeiro erro que tua esposa fizer, você vai derrubar ele do cavalo. E você vai virar uma porra de um soberbo. Porque no final das contas você só quer o prazer mesmo. Você só quer ser amado. Você só quer a sensação gostosinha hollywoodiana. Né? Então, primeira coisa, o que a gente está lá na realidade que a gente está falando é assim, não vai preencher. Durmam com esta porra. Você é incompleto mesmo e você não vai achar isso em outra pessoa. Você só vai achar isso, se Deus quiser, se Deus salvar a tua alma, porque ainda tem um risco de tu ir para o inferno, então é bom que você esteja pelo menos, né, confessando aí e tal, em família. Você está entendendo? Então, veja bem, Roberto, falando mais da ansiedade agora, isso é causa evidente da ansiedade. Essa busca incessante pelo prazer.
que é um elemento volátil demais, escapa demais, portanto, ali não tem um valor perene, né? E, por outro lado, causa de ansiedade. Eu quero estar completo. Eu quero que alguém me ame de maneira que eu fique completo. Mais uma vez, amor próprio. Mais uma vez, para mim. Mais uma vez, meu ser está incompleto e eu não aceito esta porra. Muito melhor, assim, meu filho, você aceita esta porra. E comece sua cura daí. Aceitando esse movimento. Assim, sou incompleto mesmo, portanto sou miserável, sou pó, e isso não se cura aqui. Né? Agora, tem uma salvação. Né? Parece um discurso pessimista, mas tem uma salvação. O nosso Deus é tão bom, meu irmão. Ele é tão bom que ele dá uma chancezinha da gente experimentar esta porra. Pra gente ter um norte. É um fato que nós procuramos isso, já sentimos isso nas pessoas. E qual é a clave que entra para sentir isso? É parando de querer para si e amando. Você não pode se salvar, não pode se libertar, mas você pode libertar alguém. Você pode viver para alguém, viver por alguém. Pasmem, é a única maneira que tem de você se libertar, como um efeito daquela. Realmente, foi lindo isso que você falou, porque realmente não é só poético, é prático e realista, né? Você percebe que você começa... Então, por exemplo, quando você tem um casal, vamos botar aí no exemplo que você deu de um casal, e quando eu tenho realmente um marido mau, e eu tenho uma esposa que percebe a vileza desse marido, o único movimento libertador para ela é ela ser melhor para esse marido mau, que vai ser a libertação para ele, e ela, por mais que ela não busque diretamente esse bem que ela vai receber, ela só consegue receber de fato a plenitude daquilo fazendo. Aí. Então, isso é incrível, cara. Isso é sensacional porque as pessoas não entendem que elas têm que realizar, elas têm que admitir as suas limitações. E é em cima delas que nós temos que lutar. A partir do momento que eu começo a criar expectativa sobre uma vida que é inalcançável para mim, eu começo a ficar eternamente buscando isso que você falou, esse preenchimentozinho a mais, essa coisinha, aquele afago no coração, sendo que a gente vai viver na miséria total, cara. Nossa vida, que foi o que você falou, é lutando do primeiro ao último dia para ir no inferno, cara. E a gente pode ralar isso tudo aqui, chegar no final, Jesus olhar para, pô, tá maluco, nunca te conheci, cara, rala peito. E tudo vai, já era, mano. Ainda tem essa. Ainda tem essa. Ainda tem essa. Então, se você não minimamente não tentar nem andar pelo caminho certo, fará pelo caminho errado. Agora, muita gente me pergunta isso aqui também. E aí eu preciso da tua ajuda para que as pessoas consigam entender isso. Muita gente acaba tendo reações colaterais comportamentais por conta de uma ansiedade. Então, por exemplo, o cara ele é ansioso por um relacionamento, aí por conta disso, ele não sabe se um dia ele vai ter uma mulher, qual tipo de mulher que ele vai ter, e aí ele acaba criando um certo afastamento, uma seletividade, e até mesmo uma presunção, uma altivez, se achando realmente uma coisa que ele não é e jogando isso em cima das outras pessoas. E isso acaba se tornando um subterfúgio para justificar o porquê que ele é miserável sozinho. Né? Então, como essa má leitura também faz com que as pessoas tenham efeitos colaterais comportamentais. Você consegue falar alguns para a gente aí? Como essas pessoas conseguem juntar isso tudo? Roberto, veja só. É necessário que a gente também entenda uma coisa, tá? Do ponto de vista mais técnico um pouco, para que a coisa não fique subjetiva demais para as pessoas. Há também uma causa de ansiedade evidente que vem de primeira infância. Certo? Então, veja bem. Primeira infância é o quê? Dos 0 aos 5 anos de idade. Vamos colocar aqui, você que estuda isso, tem muito mais autoridade para falar disso do que eu, né? Vocês médicos aí que estudam essa porra, é trauma, né? Fala muito de trauma, né? Quando a gente fala de trauma no sentido da psicologia, as pessoas entendem logo como um abuso, entendem logo como algo muito sério que foi passado, etc. Só que veja, na medicina eu posso estar lá andando na academia e relar minha mão e aquilo fazer um... E o médico, no entanto, ele vai olhar e vai dizer, olha, é um trauma. É um trauma de ordem leve, mas não deixa de ser um trauma. É basicamente assim que acontece na primeira infância. Então, veja bem, todo mundo que está aqui já passou por isso. Isso aqui é ferramenta, condicional, basal.
Você, na sua primeira infância, teve em algum momento algum episódio assim. Que não foi um trauma muito sério, mas foi em algum momento em que você foi imprensado, que você foi ridicularizado, que você foi exposto ao ridículo, ou que você passou alguma vergonha. E isso cria uma chaga dentro da gente. Por favor, não comecem a vitimizar este cara. A gente tem que explicar essa porra 10 vezes aqui, né? Não comecem a pôr a culpa no passado. Eu vou fechar isso de uma maneira que vai dar para entender, né? Não é uma coisa vitimista, aquilo aconteceu comigo e acabou. Não é bem assim. Mas isso acontece de fato com a gente, né? Por exemplo, eu gosto de dar muito o meu próprio exemplo. Né? O meu próprio exemplo. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu sempre fui gordinho, né? Eu fui gordinho. Eu tinha 6 anos de idade, eu roubava o lanche dos meus amigos. Isso pra mim era, porra, tocou o recreio, eu já ia dizer quem é que eu vou roubar hoje. Que é o otário da vez, né? Era. Aí eu ia lá e roubava os moleques tudo. Só que tinha um problema nisso. Eu era o líder da sala, o representante da turma. E aí a professora, num dado momento, chegou lá para todo mundo e fez, vamos fazer a reunião aqui da liderança. E o que é que vocês estão achando do desempenho do César? Eu tinha exatamente 5 anos e meio. E aí uma menina levantou e fez, ele rouba o nosso lanche. Aí o outro menino levantou e fez, ele rouba o nosso lanche. Então, todo mundo olhou para mim na hora, né? E a professora chegou para mim na frente de todo mundo e fez assim, ela foi muito gentil, fazendo o papel dela, óbvio. Ninguém me parava, ela teve que me parar. Então ela chegou em público e fez assim, César, é o seguinte, você não pode fazer isso. Isso não é a postura de um líder. Isso está muito errado. Eu comecei a chorar. Porra. É uma criança que não tem ideia do que ela está fazendo, coitada. Né? Então, veja, é nesse tipo de trauma, que não é um trauma sério, mas naquele momento você foi reprimido de alguma forma. Como é que isso trabalha na ansiedade da gente? Quando você é adulto, você carrega isso de uma forma reprimida e você entra numa espécie de neurose. O que é a neurose? Uma mentira que você conta para você mesmo. Qual é a neurose aqui? Vão me abusar de novo. Vão fazer isso comigo de novo. Quando eu já adulto, eu me exponho ao público e vão me ridicularizar de novo. Quando eu for para a rua, enfim, apresentar um trabalho, vão me imprensar novamente. Esse movimento reprimido está dentro de você. É impossível que a gente cure alguma ansiedade sem explicar isso para o ansioso. É o momento em que começa a cura que ele vai entender assim, eu tenho outros motivos para minha ansiedade, óbvio, mas existe essa ansiedade que está lá reprimida, então é óbvio que é um dado que a gente precisa trabalhar com isso, né? Então, muito da culpa, que é um elemento mesmo, né, da tríade inevitável do Frankl, né, a culpa, a dor e a morte, ela começa a morrer daí, sabe, Roberto? Porque você olha e faz, cara, eu era só uma criança. E assim, era o jeito que eu tinha para entender a vida mesmo. Qual é a referência de uma quarta camada? Nenhuma. Por isso que a gente chama de autorreferência. Era tudo que eu tinha, né? E aquilo, pô, me machucou o coração. E é o que é mesmo, pô. Assim, então o nego não pode ficar, perdoe o seu passado. É perdoar o caralho, pô. Não é pra perdoar o passado. É assim, ó. Foi como foi ruim mesmo. E eu não sou isso. Eu não sou isso. Você tá entendendo? É nesse momento que o ansioso ele começa a entrar dentro de uma estrutura de entender que, olha só, eu não sou mais criança. Isso aqui, ó, para todo mundo que está ouvindo a gente, tem 140 pessoas aqui, e subindo, e subindo. Entenda uma coisa, vocês não são crianças mais. Entenda essa porra aqui, olha só. Você é ansioso, que você, porra, treme suas mãos e tudo mais. Isso nada mais é do que uma defesa. A ansiedade, ela não é tua inimiga. Ela está passando uma mensagem que tem uma desordem dentro de você. E parte dessa desordem, não toda, mas parte dessa desordem aconteceu na tua primeira infância. Então você tem que todo dia chamar as coisas pelo nome, no sentido de que eu não sou mais criança. Isso não vai acontecer de novo. Movimentos de ansiedade no sentido do que você falou de sintomas ou psicossomáticos ou sintomas comuns psicológicos, eles começam a descer apenas por esse primeiro movimento, onde o sujeito se localiza ali. Isso é incrível, cara. Isso é incrível que você falou. Realmente, vocês não têm ideia. E se você não tem ideia da valiosidade disso que ele falou, isso pode mudar a tua vida de uma maneira que tu não está entendendo. Porque isso é aplicável para todas as esferas da nossa vida e para todas as etapas da nossa vida. Porque, como ele falou bem,
por mais que os principais traumas eles aconteçam na nossa infância, onde a gente realmente não tinha uma leitura adequada, a gente não entende muito bem as coisas, a gente passa por isso constantemente. E a chance de a gente entrar nesse estado de neurose, ele cada vez vai aumentando mais conforme as experiências que a gente vai tendo, conforme os novos movimentos que vão surgindo na nossa vida. Então, assim, se você não entendeu isso, você tem que parar e realizar na tua vida que não tem como você se realmente transformar, se você realmente mudar, se você não perceber que você precisa aceitar que aquela ansiedade faz parte de você, é tua. Se a gente fosse levar pelo outro lado, ninguém conseguiria mudar nunca. Ninguém conseguiria melhorar nunca. A gente não teria remissão nunca de uma pessoa. A gente tem que entender que o fato de você saber dar nome às coisas, como você falou, usando o termo exato que você falou, é diferente de você ter culpabilidade, de você se culpar por algo que aconteceu, e é aí que entra a neurose. Porque você acha que aquilo dali é um evento intrínseco da tua presença ali. Ou seja, toda vez que eu estiver na frente de alguém, vai dar merda. Toda vez que eu estiver em público, vai todo mundo zoar. Por quê? O problema é eu estar ali. Então, para onde eu vou, aquilo vai. E não é isso. Não é isso, cara. É entender que faz parte da sua vida, mas não necessariamente tem que te acompanhar para o resto dela. Isso é incrível, sensacional, cara. Parabéns, isso aí foi muito bom. Vocês deveriam anotar isso aí que ele falou, que isso vai mudar. E aí agora eu quero entrar numa seara, cara. E aí depois eu queria ouvir o que você tinha para falar depois da minha história para a gente finalizar. Sim. Mas antes eu queria falar de uma coisa contigo, cara. Muita gente ignora também que existem eventos fisiológicos acontecendo concomitantemente, né? E que eu preciso modificar certas atitudes nossas aqui no dia a dia para que eu consiga alterar e ajudar você a me ajudar, por exemplo. Então, vamos supor, uma pessoa que tem muita dificuldade com autoaceitação, que tem muita compulsão alimentar, depois eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa questão da compulsão alimentar que atinge aí 300 milhões de pessoas por metro quadrado. Mas elas têm que entender, por exemplo, que o fato dela estar gorda, fora de forma, feia, mal cuidada, que dela estar fisicamente maltratada, e aí eu não falo da falta da maquiagem, não. Eu falo da pessoa estar comendo mal, entupindo o rabo de Coca-Cola, só comendo hambúrguer todo dia. Elas têm que entender que, necessariamente, toda a composição humana, ela não é particionada. Eu falei isso um pouco hoje, falando sobre banho gelado, que acho que algum famoso aí falou sobre isso, banho gelado. E aí veio muita gente me perguntar se banho gelado tinha algum benefício físico, ou se era só para a mente, para tu condicionar a tua mente. Não, e tem. Tem benefício físico. Porque as pessoas têm que entender que Deus criou a gente de forma uníssona. É alma, corpo e espírito. Pum! Desde o início. Adão não era um fantasma e depois Deus pegou, jogou ele num corpo e jogou ele para fora do paraíso. Não. Desde o primeiro dia dele, a alma e o espírito de Adão já estavam no corpo. Então, aquilo está ali preso. A gente está vinculado. É um vínculo permanente. Tanto que isso é tão importante, as pessoas desvalorizam tudo, mas isso é tão importante que Deus vai ressuscitar, vai nos dar um novo corpo. Ele poderia simplesmente chamar os espíritos, ser um céu de espírito. Não, não. Ele vai te dar um corpo. Então, as pessoas não podem minimizar esse efeito. Ele não pode chegar e querer resolver a vida estando todo arrebentado, pô. O cara ele não quer fazer um exercício físico, o cara só quer ficar sentado o dia inteiro, não quer mexer a bunda. A garota, por outro lado, também acha que não precisa fazer nada. E isso vai danificando, isso vai mexendo com a mente dela, com o corpo dela. Por quê? E aí eu vou falar um pouco para você a respeito de como a fisiologia humana funciona. A nossa mente ela precisa de substrato, de matéria-prima para poder gerar esses sentimentos de felicidade, alegria, saciedade, prazer, tesão. Tudo isso é gerado com base hormonal, com coisa palpável. Por mais que seja a nível celular, molecular, atômico até, é palpável. Se a gente pudesse encostar, daria para encostar naquilo. É de verdade. Só que essas liberações, elas são mediadas, elas são interferidas, na verdade, pelos nossos pensamentos, por como a gente enxerga as coisas. Então, por exemplo, se eu estou ali, estou andando no shopping, garotão, quando eu vejo a minha mulher agarrada com o meu melhor amigo, pô, meu irmão, aquilo dali vai gerar em mim uma loucura tremenda e, naturalmente, o meu organismo
por enxergar aquilo, vai começar a produzir uma série de hormônios. E esses hormônios, eles não ficam de bobeira lá. Eles têm sítio para entrar, eles fazem uma zoeira danada, e aquilo vai gerando na gente o que a gente chama de memória afetiva. Nosso cérebro, tem uma professora que está assistindo a gente aqui, tu não faz ideia, cara. Doutora Isis aqui, mestre em neuroanatomia, doutora em tudo quanto é coisa que tu possa imaginar. Então, ela sabe muito bem, e vocês também, eu já falei algumas vezes aqui, nosso cérebro tem uma parte chamada hipocampo, que ele é responsável por armazenamento dessas memórias que vão acontecendo. Por isso é que a pessoa, quando ela é nervosa e ela dá vazão àquela raiva, cada vez mais ela vai se irritando com menos. Cada vez mais é difícil de controlar. Por quê? Nosso cérebro é mestre em cumprir padrão. Ele é uma máquina de repetir padrão. Então, fui lá, a primeira vez que aconteceu, botei o chip. Aquele chip ali de quê? Meu irmão, toda vez que acontecer aquilo, eu vou enfiar a mão na cara daquele otário. Aconteceu aquilo. Você brigou com um amigo, deu a mão na cara dele. Toda vez que aquilo vai acontecendo, aquele sentimento ele vai vindo. E a gente começa a dividir isso em 3 frações, que é pensamento, emoção e sentimento. O pensamento é a parte lógica. Qual é a parte lógica? Tem uma tomada ali. Se eu meter a língua naquela tomada, eu vou tomar um choque. O sinal está verde. Se eu atravessar no sinal verde, o caminhão vai passar por cima de mim. Isso é a lógica, pensamento. Olhar, raciocinar, identificar, sem nada envolvido. Só analisar a circunstância. A segunda é a emoção, que é ser incontrolável. Porra, eu tô vendo ali minha mulher com um cara. Aquilo ali vai me dar raiva, tristeza, angústia. Mesmo que eu seja o cara mais frio do mundo, aquilo vai vir a mim. E aí a gente vai para a última etapa, que é o sentimento. O sentimento é a execução da emoção juntamente com o raciocínio do pensamento. Então, o sentimento é a parte crucial e ótimo, que ela é controlável. Pode ser mais difícil para um, porque o cara tende a ser mais irascível. Pode ser mais difícil para outro, porque o cara não aguenta olhar uma bunda que o cara já quer tocar uma bronha. E aí por aí vai. Então, assim, e aí você vai tendo dificuldades individuais. Cada um tem uma dificuldade própria. Então, vamos lá. O pensamento, ele é a execução de tudo que você está sentindo. E você é responsável por ele. E é nisso que o César está falando com você o tempo todo aí, quando ele está falando sobre você perceber e entender o que está acontecendo. É esse sentimento que você tem que começar a criar diferente para o teu cérebro entender um outro padrão, liberar outros hormônios e você ter uma outra sensação com aquela mesma realidade. E aí vai tirar o cara, por exemplo, tem um trauma e o cara tem ejaculação precoce, por exemplo, e você tratando o maluco ali toda hora, ele vai começar a perceber, pô, o negócio não é o sexo, não sou eu e nem meu peru. O problema é alguma coisa que aconteceu e fez esse trauma comigo, então tem que resolver. E aí você começa a tirar o cara sem nem encostar no cara. Isso é que é sensacional. Isso é que é lindo. Você não precisa tocar no cara, que eu acho que é uma coisa que falta na medicina. Eu tinha um professor que ele fala, é sensacional o que ele falava. E toda vez que ele trazia alguns insights desse, ele falava assim, e aí eu usei a maior invenção da medicina dos últimos 80 anos, a cadeira. Eu sentei na cadeira, botei o paciente sentado e falei assim, o que você está sentindo? Fala para mim. Porque, pô, hoje, cara, você chega em qualquer hospital, o cara não senta nem... Ele não quer saber quem você é, ele não quer saber o que você está passando. E isso interfere diretamente, cara. Através de Viktor Frankl mesmo, a gente começou a perceber que quando o homem está no último estágio de desespero dele, ele não vai virar um canibal, que nem um animal. Pelo contrário, ali é a fase excelsa do espírito humano. Então a gente tem que entender que aquela pessoa está ali naquele vale da sombra e a gente tem que socorrer ela, cara. Só que a gente não quer dar ouvido, quer chegar lá, quer ouvir, palpar o cara, tá sentindo o quê? Tá o quê, dona Maria? Não, vai pra tomografia, pega o laudo. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Falta muito, Roberto, esse senso de psicoterapia no médico, porra. Assim, ó, isso é de uma emergência incalculável. Principalmente no médico. O médico, ele tem, assim, obrigação de ser psicoterapeuta. Não entenda isso e não esgote isso aqui no sentido do divã, do 1 para 1, de sessões longas de psicoterapia. Mas ele tem que entender que ele vai fazer psicoterapia com o paciente dele. A anamnese dele não pode ser uma anamnese puramente científica. Justamente pelo motivo que você falou, porra, tem a porra das faculdades, esse troço está fracionado e isso está dentro de você. Não tem como ser diferente, né? O ser humano é um mistério, porra, inabarcável. O ser humano é um mistério inabarcável.
Então o sujeito está com um sintoma evidente ali, né, porra, patológico, e, porra, por muitas vezes aquela porra tem origem, porra, espiritual. Aí como caralho que um médico não tem um mínimo de noção de religião? Porra, ele não precisa ser um convertido não, cacete, mas ele tem que ter noção do que é aquilo ali, para ele saber que desordem é essa, a fim de que ele identifique isso, né? A psicoterapia, Roberto, ela vai salvar muita gente. A psicoterapia, ela vai salvar o Brasil em pouco tempo. Em pouco tempo. Esse movimento de psicoterapia sendo permitida, porque a psicoterapia, todo mundo sabe, não é uma restrição do psicólogo, muito pelo contrário, né? Ela está ramificada e ramificando, e assim é melhor que seja. É melhor que seja. O Brasil está precisando urgentemente disso, velho. Urgentemente disso. Essa porra é séria mesmo. Olha, são 53 mil ansiosos para um profissional. Que isso, cara? Mental. 53 mil ansiosos para um profissional de saúde. Assim, ó, isso é um troço alarmante, astronômico. Pô, eu não fazia ideia dessa estatística. Não fazia ideia dessa estatística. É o país mais ansioso do mundo, cara. Do mundo. Eu vou até dar um recadinho aqui, Roberto, rapidinho. À vontade, Isso me lembrou um dado, cara, que eu abro lá o Manual da Camada 4, né? Que foi o primeiro programa que eu fiz lá, falando esse dado, né? São 53 mil ansiosos para um profissional de saúde. E esse manual, porra, salvou muita gente, né? A gente sabe que psicoterapia é caro, psicoterapeuta bom é caro, e nem é todo mundo que pode fazer isso, né? Que pode pagar, porra, R$2.000 numa mensalidade e tudo mais. Então eu criei um programa de psicoterapia à distância, algo comportamental, enfim, que tem curado muita gente, né? O Manual da Camada 4, que começa com esse trecho trágico aí que a gente tem, esse dado, né? Ele tem curado muita gente, né? Então, a gente sabe como é aqui no Instagram, não deixa de ser um produto e a gente teve que tirar ele da circulação, porque eu estou lançando a imersão e tudo mais, e o manual ficou lá para trás, só que as pessoas pedem muito, César, o manual, porque realmente curou muita gente à distância, né? E aí, aproveitando da live, chamaram muito essa live aqui da live da beleza. Né? Eu não sei se você sabe disso. Não, é mesmo por quê? Cadê você? Minhas clientes chegaram para mim aqui, uma paciente minha chegou para mim ontem e fez, olha, essa live vai cair, eu não vou conseguir prestar atenção no conteúdo. Depois eu quero perguntar para tu, cara. Como é que tu consegue falar com a mulher se ela não presta atenção no que você tá falando, cara? Porra. Como é que funciona isso, cara? Cara, aí elas começaram esse movimento. Eu digo assim, cara, eu vou aproveitar a live da beleza para trazer esse manual de novo. Então, aqui em sua homenagem também, Roberto, tem que ver com a pergunta que eu vou fazer também para você e tal. Claro. Eu abri até segunda-feira, tá, o Manual da Camada 4, então o link está lá na bio. Vão lá, o produto vai ficar carão lá, vai ficar R$297 depois, então ele tá R$97, a gente botou só por causa dessa live aqui. A gente ia falar de ansiedade, esse tema que você me convidou me é muito caro, eu trato ansiosos todos os dias, né? Então eu fiz, vai ser ali que eu vou deixar esse momento aí até segunda-feira só. Então quem quiser, vai lá, cara. Agora eu tinha uma pergunta, muito interessante para me fazer. À vontade. Só falar uma coisa antes, cara. Eu quero que essas pessoas... Aqui no Instagram, infelizmente, por ter muita coisa fútil, por ter muita coisa vazia, as pessoas têm uma dificuldade de ter percepção de valor das coisas. Então, prestem atenção. Tudo que se é ofertado nesse sentido para a saúde mental de vocês, nesse nível de profundidade, cuidado, nesse nível de envolvimento com a tua vida, como é o produto do César, como é, por exemplo, o Tecelões da Alma, que eu tenho um produto lá também que eu falo sobre neurociência, não falo sobre psicoterapia, já está convidado aí para a gente, quem sabe, fazer alguma coisa lá para lá também. Então, você tem que entender que a gente gasta dinheiro com muita merda, cara. Tu compra um telefone de R$4.000 e sua aparelho está sem reboco, tu compra uma calça de 300 e você tem pena de pagar isso na hora do cara que vai salvar a tua vida. As pessoas, elas têm que acordar para isso. Cara, R$200 é muito dinheiro para te pagar na hora. Mas o que esses R$200 vão valer para você? O que esses R$200 pode transformar na tua vida? R$300 é muito caro, mas, cara, tu gasta R$300 de Danone, cara, todo final de semana, xaropando, cara, destruindo a tua vida, com vagabundo, com um monte de coisa. As pessoas elas não percebem isso. Então, você oferecer isso por um valor como esse, gente, não tem o que dizer, tá? Não tem o que dizer. É algo que realmente chega a ser absurdo vender por esse valor,
mas a gente tem que entender que ela tem que entender, na verdade, que o que você está fazendo é realmente no intuito de amor, de desprender realmente de você para dar para essas pessoas uma coisa que é inestimável, cara. Então, assim, parabéns aí pela tua iniciativa, cara. Pô, valeu, Roberto. E é isso mesmo. Eu criei um produto com todo o coração, onde ali está condensado a base de toda a ansiedade. Então, assim, ó, é para quem está aqui mesmo. Tanto é que o nome do produto é o Manual da Camada 4. É o movimento de maturidade que causa tanta ansiedade em você. Então, a gente botou, porra, R$97. A gente sabe que a gente não precisa de dinheiro, assim, né? A gente vive bem, a gente atende muita gente, então não é uma questão financeira, definitivamente. Robertão, é o seguinte, cara. Eu estou fazendo agora, vamos começar lá no dia 10, a imersão que será sobre a formação da personalidade, a camada da personalidade. E a tua história me é muito cara, porque as pessoas não sabem, mas a mãe da Lori, a mãe da Lorena, ela teve uma leucemia, né? Então ela passou por um momento muito delicado. Ela, enfim, morreu e voltou praticamente. Né? E aí eu lembro disso, cara, porque tem muito a ver com a salvação, tem muito a ver com a conversão. Porque, veja, ela teve a leucemia antes de eu conhecê-la, e aquilo me trouxe, assim, de imediato, o Cristo falando comigo, né? Ali, quando ele fez assim, olha só, ela não morreu porque ela tinha que gerar essa vida para você. E isso é evidente para mim. Eu fui convertido num momento de uma oração, eu fiz uma live... Tô arrepiado aqui, cara. Eu fiz uma live até contando a minha conversão, mas objetivamente foi num momento de muita dor que eu faço essa mesma oração que eu comecei a nossa live falando, né? Que eu pedi para o Deus, apareça para mim de uma maneira que eu não possa, é uma coisa que eu faço até hoje, né? Mas eu era ateu, a diferença era essa. E porra, sucumbi ao amor de Deus ali, em misericórdia, e clamou e pedi aquilo ali, e fez, olha, apareça, meu Senhor, para mim que eu não consigo te enxergar. Eu não consigo te enxergar. E aí, depois dessa história toda, a mãe ter sobrevivido a uma leucemia, depois ela bateu o carro e porra, a mulher sobreviveu. A mulher é uma vitoriosa, de fato, né? Não vivemos juntos mais, mas é uma grande pessoa, uma grande mulher, uma grande mãe. E tudo fez sentido na hora que, quando eu termino essa oração, 2 dias depois, nós estávamos juntos na época, obviamente, e ela chega para mim e faz, olha só, você vai ser pai aí. Então, assim, ele entendeu assim, ó, esse meu filho, o César, ele é muito jumento, você tá entendendo? E eu vou dar uma coisa para ele, que ele vai definitivamente me aceitar. Né, velho? E foi aí que tudo começou. Então, eu tive contato com essa história da Camila, num evidente movimento de camada 8 ali, né? Ela ficou diante da morte, que foi depois a tua história que eu vi, que puta, me comoveu pra caralho. E ver um bodybuilder nessa, né? Tipo, pô, isso tem uma mensagem foda, né? No final do treinamento e tudo mais, que eu acho que isso que ajudou. E eu queria te perguntar, cara, se você, naquela ocasião, como foi o teu contato com essa camada 8? Quais eram os movimentos do espírito, os movimentos do coração e os movimentos de urgência, né, que você tinha ali na tua alma. Eu sei que você não tem problema de falar disso, é um dado biográfico. Eu acho que você é uma salvação, né, cara? Eu queria saber como é que você lidou com isso aí. Então, cara, como é que tudo se desenvolveu na minha vida? Esse meu momento de perto da morte, ele foi crucial, cara. Isso é uma coisa que eu só fui falar. Existem coisas que aconteceram comigo durante esses anos que eu só fui falar, por exemplo, para pessoas como meu irmão e minha mãe 4, 5 anos depois. Cara, minha vida, ela era uma vida permeada por uma autossuficiência muito intensa, muito grande. Eu sempre fui uma criança que tinha muita facilidade em adquirir conhecimento. Minha mãe já me levou para ver realmente se eu tinha algum tipo a superdotação, que a gente chama de altas habilidades hoje. Já fiz alguns testes em relação a isso. Não é o caso, porque normalmente vem acompanhado de alguma desordem social, a pessoa não sabe lidar bem. Então,
Mas eu sempre tive muita facilidade. A verdade é que eu nunca existiu, de 2012 para trás, alguma coisa que eu gostaria de aprender que eu não tivesse conseguido. E essa é uma das piores desgraças que pode acontecer para o ser humano. É ele ter o que ele quer. Só que eu nunca fui um cara babaca. Eu nunca fui um cara escroto. Mas o meu coração era. Então, por exemplo, eu olhava o César fazendo alguma coisa lá, pintando uma parede. Eu olhava para aquilo ali e falava assim, porra, eu consigo fazer aquilo. Se o César faz aquilo, eu faço. A merda é que eu fazia. E isso foi criando em mim esse senso de que, cara, no final das contas, se eu me dedicar para qualquer coisa na minha vida, eu consigo fazer. E assim eu fui levando a minha vida, dentro do meu coração. Por fora, tranquilo, sempre tive amigos, nunca tive problema com isso, nunca joguei na cara de ninguém quanto a isso. Só que o que importa realmente é o coração, foi o que você falou. No final das contas, eu era uma pessoa completamente autorreferente. Eu era uma pessoa completamente necessitada só de mim, para mim mesmo, e sem delegar aquilo a alguém. E aí, durante todo esse meu período de sofrimento, eu comecei a perceber o quão ridículo aquilo era, o quão vazio aquilo era. E a rasteira final, vamos dizer assim, numa figura de linguagem que Deus me deu, foi na quimioterapia antes do meu transplante. No total, eu fiz 4 ou 5 ciclos de quimioterapia, eu não lembro muito bem. Mas o quinto foi o pior de todos, cara. O pior de todos, assim, de destruir o peão do psicológico até o fisiológico, até o corpóreo. Então, por exemplo, todas as mucosas do meu corpo inflamaram. Todas. Ouvido, orelha, ânus, boca, estômago, a glande, tudo com coceira, pus, dor, todas as partes do meu corpo. Hipersensibilidade em algumas partes do meu corpo, aquilo foi me destruindo. Só que tudo aquilo para mim era passageiro, sempre foi passageiro. Até que em um certo momento eu comecei a perceber que diante da morte, eu comecei a olhar o que realmente tem valor. Então o primeiro movimento de realização meu, né, foi que realmente eu perceber a morte como ela é algo patente ali para a vida de qualquer um. E a primeira coisa que Deus mexeu em mim foi entender que eu vou morrer. Eu poderia não morrer ali agora, mas eu poderia sair daquele hospital, ser atropelado e morrer. Então, conforme eu vou entendendo que o contato com a morte está ligado diretamente com a vida que eu tenho que doar para outras pessoas, isso mudou a minha cabeça a partir dali. Só que esse ainda não era o golpe fatal para a minha mudança. Quando eu saí dali, do hospital, por mais que eu tenha vivenciado, e isso é uma coisa interessante, porque eu nem ia fazer o transplante. Eu fiquei durante 4 anos fazendo quimioterapia após quimioterapia, e nunca resolvia. Então, eu cheguei a um momento que eu falei que eu não quero mais, cansei. Para mim já deu, cara. Para mim já deu. Estava realmente desgastado fisicamente, psicologicamente. Na época eu tinha uma noiva. Falei para ela, cheguei para ela, não aguento mais, cara. Não aguento mais, não vou fazer esse transplante. Porque eu já tinha esgotado toda a terapêutica que existia tirando o transplante. Eu não podia fazer mais nada. Ou fazer o transplante, que tinha 50% de chance de dar certo, ou eu morria. Eu falei, porra, não aguento mais, 50% de chance não dá. E eu fiquei enrolando com isso alguns meses. E eu vi ali o sofrimento do meu irmão, vi o sofrimento ali da minha mãe, do meu pai, da minha noiva na época. Eu falei assim, pô, cara, você é um covarde. Então a minha mudança, a minha escalada, vamos dizer assim, das camadas, elas foram muito drásticas e elas foram muito rápidas para uma vida de uma pessoa. Então, isso trouxe para mim uma maturidade fora de tempo. E eu entendo isso. Então, naquele momento, teve um dia que eu acordei de manhã e eu olhei assim, eu acordei mais cedo. Normalmente eu trocava a noite pelo dia, porque o meu terápico, porra, destrói com você. Destrói contigo. Você fica irritado. É uma desgraça, cara. É uma desgraça. É a única maneira, mas
é muito arcaico comparado com o que deveria ser. Que é tu jogar uma granada para matar uma formiga. Então, eu acordei um dia, eu olhei assim, meu pai estava dormindo no sofá, minha mãe estava dormindo no quarto. Eu cheguei, olhei para eles assim e falei assim, porra, cara, tu é um covarde. Tu é um covarde, cara. Porra, tu já não vai morrer de qualquer jeito? Tu já não vai morrer? Aí o que você vai fazer? Tu vai morrer, só sabe que tu vai deixar para tua mãe? Tu vai deixar para ela assim, porra, se meu filho tivesse feito transplante, ele podia estar aqui comigo. Tu é um desgraçado, cara. Tu é um covarde. E as pessoas entenderem covardia não é o contrário de coragem, não. Covardia é você se aproveitar do vulnerável. E minha família estava vulnerável ali. E eu, sendo o único que poderia escolher, porque ninguém ia me botar força ali para fazer o transplante, eu, de covardia, cheguei e falei, porra, não vou fazer. Então, eu realizei o quanto a minha vida estava desregrada. Muita desgraça na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa completamente imatura. Meu irmão, mentiroso demais. Pensa num cara mentiroso, era eu. Meu irmão, o cara que contava história dava volta no diabo, cara. Era eu. Então, porra, um miserável desse, eu olhei pra minha vida e falei assim, cara, que desgraça é essa? Eu vou embora e nem na hora de ir embora tu presta. Tem noção? Tu vai embora cagando na saída, toma vergonha nessa cara. E aí eu falei assim, porra, não. Vamos pelo menos morrer com dignidade. Eu falo, porra, morreu aqui um cara sangue bom, né? Gente fina e tal. Então ali eu percebi que, porra, eu vou fazer. Não por mim. Porque se eu vou morrer ou não, pra mim não importava mais. Eu, sinceramente, eu estava no nível que eu vou pro céu, tinha certeza disso, cara. Eu falei isso com meu irmão, falei isso com diversas pessoas. Eu falei, cara, quero morrer logo para ir pro céu, cara. Não aguento mais isso. Eu só vomito, sinto dor, não durmo, não consigo comer. Porra, mas teu paladar, pra você ter noção, cara, eu fiquei mais de 1 ano e meio tomando água de coco para sentir o gosto de água normal. Porque tua língua foi que nem fel. Tá que pariu. É muito ofensivo, né, velho? É, pô. E aí eu cheguei e falei assim, cara, não, peraí, tá tudo errado na minha vida. Minha vida tá tudo errado. E aí o que aconteceu? Depois disso tudo passado, eu dei ouvido à minha mãe, fui fazer, porra, foi a felicidade da vida dela. E Deus é maravilhoso, né, cara, com mãe, cara. Mãe é uma coisa assim, que tem uma ligação. É foda. Ela falou, vai fazer, meu filho, você vai ficar bom. Tinha 50% de ficar bom, cara. 50% de chance do transplante funcionar. Depois que faz a quimioterapia para destruir a tua medula, você implanta e tem 11 dias para ela pegar. Ou seja, começar a produzir ali a série branca. Passou os 11 dias, minha contagem estava no 0. Eu tinha que fazer um exame de sangue a cada 40 minutos, mais ou menos. Então, fazia o exame de sangue, 40 minutos, 0. Fazia o exame de sangue, 40 minutos, 0. Fazia o exame de sangue, 40 minutos, 0. E eu fui começando a olhar ali para minha mãe e fui vendo ali o cansaço de todos esses dias, porque eu fiquei 23 dias internado. E ela foi a pessoa que foi comigo 19 desses 23. Dormindo, César, num sofá que deve ter 1,10 m. Pô, eu não aguentava mais olhar minha mãe ali. Só que eu não tinha força nem para trocar de lugar com ela. Nem mijar eu conseguia. Eu gemia, ela vinha para eu conseguir botar o pino para fora para mijar. Então, eu olhando aquilo ali, eu fui vendo toda vez que vinha colher, o médico vinha dar o resultado, eu vinha cada vez mais uma marretada nela. E aquilo aí eu fui olhando, eu fui percebendo, eu falei assim, meu Deus, não deixa isso acontecer não. Não por mim. Porque essa mulher vai acabar com a vida dela. Vai acabar com a vida dela. Ela não pode morrer. Ela não pode viver com um filho morto. Ela não tem condição de fazer isso. Pelo amor que eu tenho a ela e pelo amor que o senhor tem a ela. Por favor, não deixe isso acontecer. E naquele momento eu jurava que eu ia morrer, cara. Eu jurava que eu ia morrer. Porque eu, parei assim, eu fui desfalecendo e eu desmaiei. Cheguei a desmaiar. Me botaram um soro lá, eu dei uma animada, me deram uma saculejada, né? Não precisaram me reanimar, mas deram uma saculejada, eu voltei. O último exame
Era às 2h40, 3 horas da tarde era o momento final. Se dali não pegasse, eu ia voltar para casa e esperar para seguir a vida e viver o quanto pudesse. Então, o que eu fiz? Fiquei esperando, fiz o exame, 2h40 fiz o último exame. Voltou o exame, 0. O médico veio, entrou, assim, poxa, então, a gente já meio que esperava, entendia, mas é isso, a gente vai tentar, vai fazer o que der, e a gente viveria de cuidado paliativo até sabe Deus quanto prolongasse a minha vida. Mas antes de ir, ele chegou e falou assim, mas vou fazer um negócio aqui que eu nem deveria fazer. Chamou a enfermeira, prescreveu mais um exame, falou assim, faz mais esse exame de sangue aqui, esse último aqui. Não, mas doutor, já foi aqui, o plano tinha liberado X, sei lá. Porque o tratamento é uma coisa absurda. Era tipo 90 mil por semana. Caralho. Então, porra, plano de saúde, se não tivesse, já era. E mesmo assim não cobriu tudo. Teve que desembolsar muita coisa. E aí chegou e passou, não quero saber, vai passar sim, pode fazer e tal. Vai fazer de qualquer maneira porque eu estou mandando fazer. O cara é um cara muito bom lá, enfim. E aí, do nada, eu tô deitado lá, minha mãe arrumando as coisas já. Minha mãe arrumando as coisas. E aí, uma barulheira do cacete. E acontecia muito, porque eu estava numa ala de transplantado. Então, virava e mexia, ele morria. Parava, chocava. Outro morria mesmo, porque não aguentava. Tem muito mais idoso, então morre mais mesmo. Então, assim, era comum. Correria, bagulho apitando e o cara morrendo. Essa mesma barulheira, uma correria danada, e para mim, normal. Só que do nada a mulher abre a porta do meu quarto, onde eu estava. E ela vem, cresceu, ninguém entendeu nada. Que raio de cresceu é esse? Aí o médico pegou e olhou assim e falou assim, porra, não tô acreditando, cara. Aí o que houve? Aí o maluco foi lá, mostrou 500, mano. E dali foi, pai. Fiquei dali mais 2 dias e fui embora para casa. Então, assim, aquilo dali mostrou que o meu serviço me salvou. Eu acredito de verdade nisso. Não por mim. Não foi por mim. Foi por realmente pelas pessoas que eu amo. E ali eu pude perceber isso. Isso que você falou a live inteira, cara. Pô, é o resumo dessa minha história. Nada que eu fiz ali nos últimos momentos foi para mim. E qual foi a última martelada? Voltei para casa. Sabia, eu nunca fiz curso de nada para aprender uma língua, um instrumento, nada disso. Tudo eu aprendia, tudo eu sabia. Eu ficava me zoando de o Google humano. Sabia um monte de coisa. Fiz a faculdade de engenharia, para ter noção, 2 anos e meio com um caderno de 96 páginas, não preenchi metade. Meu CR era quase 9. Então, tudo que eu era a minha cabeça. Porra, eu era o cara inteligente. Todo mundo chama de Robertinho. Pô, Robertinho é muito inteligente. É não sei o quê, não sei o que lá. E no fundo, assim, tu se acha. Tu sabe que não vai resolver ali. Quando eu cheguei em casa, meu irmão chegou e falou pra mim assim, porra, cara, toca uma música aí pra mim. Porra, na hora, peguei o violão. Quando eu olhei pro violão, eu olhei para aquilo ali e falei assim, ué, porra, peraí. Esqueceu. Não sabia nada. Dei uma enrolada, não toquei e fui dormir. Só que aquilo me deixou bolado. Eu acordei no dia seguinte, peguei o violão, e, pô, vou fazer um dó. Não, um dó eu vou fazer. Quando eu olhei para aquelas cordas, eu não fazia ideia de nada. Caralho, velho. E aí eu falei assim, porra, não, tem uma coisa errada comigo. E aí comecei a olhar outras coisas. Peguei um livro de matemática básica, cara. Abri. Como resolve uma equação do 2º grau? Eu olhei para aquilo dali, meu irmão. Como é que é B menos B? É C, delta, B. Assim. Que foi me dando um calor, meu irmão. Que foi me dando um suador. E eu não sabia mais o que fazer. Fui pegar uma coisa em outra língua para ler. Olhava para aquilo ali e falei, caraca, meu irmão, não sei nada que está acontecendo aqui. Só que aquilo era quem eu era. Pô, quem eu sou? O cara que sabe. E tem aquela história, que é a conversa dela, que hoje eu bato qualquer aluno e falo assim, se tem uma coisa que não te tiram, é um conhecimento. Vai nessa, vai nessa.
É tipo, eu sou prova viva de que... desgraçado, no teu rabo pra tu ver se tu não vai esquecer. E, cara, esse colateral, meu irmão, é tipo 0,2% de acontecer. Porra, foi acontecer com quem? Um babaca aqui. Mas foi por quê? Por isso que eu falei que foi a rasteira final, cara. Foi para Deus mostrar assim, cara, até o que você acha que é seu, é meu. Me dá aqui. Eu acho que foi a tua cura de algo que... Claro que você percebeu isso depois, mas que essa porra era, vamos dizer, era uma obra do mal em você, né? Sim, não era bom, né? É obra da carne. Fui eu que construí isso. Não foi um dom de Deus de falar assim, porra, vou dar uma genialidade para essa sacada que nem, por exemplo, você teve aí, que foi linda. Porra, isso foi uma inspiração divina para você. Porra, toma aí uma fagulha minha aí, da imagem e semelhança minha aí para tu, seu miserável. Aí você, porra, aí, legal. Não, eu construí aquilo para me vangloriar. E aí chega nesse momento e fala assim, não. Me dá aqui, dá. Não. Me dá aqui. E, porra, foi assim, meu irmão. Foi assim que eu... E rápido, né? É tipo, no momento, né, velho? De um dia pro outro. Pô. E ainda assim, as pessoas acham que essas mudanças... Porque as pessoas, na verdade, mudam muito menos que dizem mudar. Isso é conversa fiada. O cara fala assim, não, mas eu mudei, minha querida, eu sou outro homem. Não, peraí. As pessoas mudam numa velocidade muito menor do que elas acham que elas estão mudando e mudam muito menos do que dizem. Perfeito. O cara acha que ele se desfaz de tudo de uma hora para outra e ele acha que ele se desfaz, vira a vida dele em 180 do nada, assim. Não é assim que funciona a vida não, filhão. Então, isso aconteceu em 2012. Eu só consegui admitir isso para alguém, foi pro meu irmão, em 2016. Eu ainda vivi mais 4 anos fingindo. Pô, vou te falar, agora que tá aqui, irmão, se dane. Tinha vezes, é porque o celular tá aqui, tinha vezes que alguém me perguntava alguma coisa, eu vinha aqui assim, ó, no celular, ó, procurava para responder. E para a hora que eu sabia, meu irmão, eu olhava assim, qual é a capital de não sei aonde? Pô, não sei o que, Porto Príncipe. Isso porque, para não me desfazer do miserável desgraçado que eu construí. Tá me entendendo? Perfeito. E é só ali que eu comecei a perceber e falar assim, cara, tu tá completa. Olha só, esses 5 anos foi o que transformou a tua vida para você sair de ser alguém completamente imaturo, insuficiente. Com isso, muita gente sofreu na minha vida, cara. Muita gente sofreu comigo por isso. É isso que as pessoas não percebem. As pessoas são tão cheias de si que elas acham que elas só maculam, traumatizam, machucam as pessoas, ela mesma. Só que não, cara, você vai machucando todo mundo ao teu redor. Exato. E só quando você sai daquilo que você olha assim e fala assim, meu irmão, que amigo merda que eu era. Que filho lixo que eu era, que noivo merda que eu era, que marido horroroso que eu fui, que irmão ruim que eu sou. E as pessoas não conseguem perceber isso. Então, essa foi a grande mudança na minha vida. Deus me tirou tudo. Tudo, meu. Não foi só o cabelo, sobrancelha e cabelo do saco. Ele tirou tudo. Até o que eu sabia mesmo. Ele tirou. Você veja que as nossas histórias, evidentemente, de conversão são muito diferentes, né? De conversão real na pele, eu digo, né? São muito diferentes, mas tem a mesma substância, as duas, né? Sim. E é assim, ó, ele apareceu de uma maneira que só a gente podia entender. Enxergar, né? Exatamente. Ele tirou um bem. E tirando o caldo aí dessa tua história, eu queria deixar uma mensagem para o pessoal aqui também, Roberto. Claro, que é essa mensagem que eu queria que todo mundo lembrasse da tua história, né? E foi para isso que eu levantei essa escada também, para conhecer um pouco melhor. Até, porra, me emocionei aqui com a tua história. Que é assim, ó, não importa morrer, não. Eu acho que, perceba que o Roberto, no último momento, ele até fez, eu não me importo de morrer. Então, assim, ó, não importa morrer, mas o que importa é o que é que eu estou fazendo quando eu morrer. Quem é que eu sou quando eu morrer?
Porque morrer todo mundo vai, irmão. Agora, qual é a tua substância enquanto tu tá morrendo? No momento da morte, né? Puta, que live, velho. Que live. Porra, isso aqui... Irmão, e pode ficar tranquilo que... Entenda uma coisa, cara. É para vocês que estão ouvindo isso aqui. O fato de você deixar legado, ele não é algo que é somente para que você consiga olhar para o seu passado e perceba o quão bom você foi. Mas para que você olhe para o seu passado e perceba o quão bom Deus foi com alguém tão ruim. Essa que é a parada, cara. Essa é que é a grande sacada. A grande graça da vida não é do seu cara, não é do seu sinistrão, não é do seu Jorge Paulo Lema, Warren Buffett, que se desse maluco. Os caras vão olhar para trás, vão ser relembrados, mas em que sentido? É você realmente conseguir, quando São José Maria Escrivá fala de você realmente deixar rastro, é você conseguir olhar para trás, as pessoas olharem para trás e ver mudança que preste, decente, real. Pô. Isso que você faz todo dia aqui, você já poderia estagnar. Tu responde 100 stories por dia, meu irmão. Quando eu olho ali aquelas pontinhas, eu falo assim, que isso, cara? Esse cara é maluco. Pô, eu já teria tacado esse celular pela janela. Mas tu tá ali, cara, responde story por story. Às vezes eu vejo que tu responde 3, 4 stories para responder uma pergunta pro cara. Um cara que tu nunca nem vai ver na vida. Não sabe quem é aquele cara. E as pessoas não percebem o quão amoroso isso é. Elas não conseguem enxergar. Veio uma menina falar um negócio, eu respondi uma pergunta esses dias aí, eu não lembro nem o que foi a pergunta. Eu respondi no final, a gente sempre faz aquela sacanagem, sempre faz uma piada, sempre dá aquela zoada, porque, pô, também ninguém paga nada, pelo menos eu vou te zoar, pô. Porra, total. Pelo menos um bullying eu vou fazer. Não gostou, rola peito. Então, pô. E aí, o que vem no final? Ah, agora eu vou falar assim, poxa, você não poderia só ter respondido a pergunta? Você tem que esculachar a pessoa, não sei o que. Tá entendendo, cara? A pessoa não enxerga o ato do amor que está acontecendo. Então, assim, cara, eu realmente acredito na mudança das pessoas, mas eu só acredito na mudança das pessoas quando elas realmente percebem quem elas são. E é por isso que eu louvo a Deus pelo trabalho teu, pelo trabalho de pessoas como a doutora Isis também, que também é psicoterapeuta, porque pô, são vocês que pegam o cara e falam assim, não, filhinho, peraí, vamos parar com a palhaçada? Pisa no teu chão aí e olha onde é que você tá. Pô, tu tá no lamaçal de merda, você tem que sair daí. Aí eu vou te ajudar. Agora, enquanto tu acha que tu é tipo o garotão e tá se comportando desse jeito, aí vai só se chafurdar cada vez mais aí onde for. Tranquilo? Então, cara, pô, não sei nem o que falar pra te agradecer. Fiquei muito feliz. Eu te encontrei, nem sei como. Acho que agora eu lembrei como eu te encontrei. O rapaz que trabalha contigo, ele veio falar comigo. Aí eu falei assim, pô, cara, eu trabalho com esse cara aqui que é muito fera. Aí eu falei assim, pô, deixa eu ver se esse maluco tá de onda com a minha cara mesmo. Aí eu fui lá, entrei pro teu conteúdo, porra, fera demais, cara. Parabéns de verdade, cara. Parabéns, meu cara. Vou sempre orar para Deus prosperar o teu negócio lá, para que você realmente alcance mais pessoas, para que tu tire elas dessa condição ilusória que elas têm, sabe? Quando você chega, quando eu peguei lá e fui descendo e vi, anti-temperamento, eu falei assim, porra, já gostei desse maluco, meu irmão. Vai, fui descendo. Aí fui vendo o que tu falou. Não é o ato de você menosprezar a filosofia e ideologia do negócio, é você realmente colocar e inserir na realidade da pessoa. Para que você quer viver em cima disso, cara? É isso. Vive em cima do que presta. Para que eu já vi, sério, já vi pessoas se separarem, terminar noivado e falar assim, não, ele é colérico, eu também. Colérico não bate muito não com o outro. Eu já vi tragédias assim piores do que essa, meu velho. Porra. Isso não é uma ferramenta para todo mundo. E assim, a minha cruz, cara, é uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, assim, muito evidente, que a minha cruz é do outro. Então, assim, eu não vou medir esforço nessa porra, não vou parar nem tão cedo, vou falar caralho pra caralho aqui, vocês estão entendendo? Quem tiver aqui e não gostar dessa porra também, né, que se foda, porque esse é o trabalho da gente, pô. Esse é o trabalho da gente, Roberto. E, então, para finalizar, faz o merchan de novo aí, cara, porque vale. Isso aí que você tá falando, as pessoas têm que entender isso mesmo. Ouve ele aí que tá falando, cara. Compra, vai lá então no negócio do maluco. Avisando aí para quem chegou, porque, porra, a gente bateu 170, na hora que eu falei isso, tinha 120. O Manual da Camada 4, que é um programa aí, porra, que salvou a vida de muita gente aí, tirando o negro da imaturidade. O tema da nossa live aqui foi ansiedade, né, que é a substância ali da imaturidade, né, o efeito da imaturidade. Então, esse manual, porra, salvou muita gente.
Manual da camada 4, todo mundo já sabe das camadas aí. Se o Brasil tivesse que estar em camada, né, parafraseando o professor Olavo, o Brasil seria a camada 4. Seria a camada 4. Então, tá lá no link da bio, só até segunda-feira. Colocamos lá, porra, o negócio é 297, a gente colocou só por causa da live da beleza aqui com o cara mais bonito do Instagram aqui dessa porra. Colocamos a R$97, porra. Eu tô todo dia fazendo encolhimento, mano. Eu olho pro teu trapézio e falo assim, pô, só para quando isso aqui virar fone de ouvido, igual do César, meu irmão. Ficaria assim, ó, o dia inteiro. Ele tá doido, porra. Chefe do caralho desse, porra. A gente vai treinar junto, porra. A gente vai treinar junto. Bora. Eu tenho um amigão que mora aí, cara. Tem um amigão que mora aí. Eu vou aí visitar ele e vou aí te visitar. Puta merda, né? No dia que você chegar, porra, a gente vai sentar, vai tomar uma, vai conversar meio mundo de terra. Fechado. A turma pensa que a gente vai conversar de filosofia de... Não, pô, a gente vai conversar Não, filosofia deixa pra esses otários conversar aí com o cabelo encebado e, pô, como é que é o braço? Como é que tu fala com o braço do cara, como é que é? Da largura de uma rola fina. Robertão, então, galera, corram na porra lá do link, porque o Adal é quem manda nessa merda aí, eu não entendo essas coisas. E ele só deixa até segunda-feira. 97 pila, dá pra todo mundo. Pô, e, Robertão, cara, ó. Obrigado a você, cara. Obrigado muito por ter aceitado. Foi um prazer enorme. E agora também vou fazer o meu merchan. Tem lá o Clube Tecelões da Alma. Meu irmão, é R$ 39,90 por mês, cara. Tem dezenas de aulas lá. Neuroanatomia, fisiologia, tem aula de história da arte, tem aula de emoções, tem tudo lá. Puta então, que pariu, 39, pô. 39,90. Tá entendendo? Pô, 39,90 o cara não consegue nem pegar sífilis aqui na Vila Mimosa. O cara não consegue, nem isso ele consegue por esse preço aqui. Tá entendendo? Mas o cara ele quer chegar e gastar dinheiro que não presta. Para com isso, gente. Começa a juntar o teu dinheiro e gastar com coisa que preste. Vai lá, compra o manual, vai lá, paga a mensalidade do que tem que pagar e para de gastar dinheiro com bosta. Beleza? Então o Tecelões da Alma tá lá. Tá lá o manual da camada 4. A gente está aqui sempre para vocês. Tem a caixinha lá que o César parece que responde 6.000 caixinhas por dia. Eu não consigo responder tanto quanto ele. Então, se eu não conseguir, vai lá, pergunta para ele que ele consegue te responder. Quem está aqui, que é meu seguidor, vai lá, segue o cara. É todo dia. Tem lá um monte de reels, tem muito conteúdo, cara. Você faz live diária, não é isso, cara? Como é que Sim, inquérito diário. Estava bloqueado até ontem, mas voltou. Inquéritos diários aí, todo dia. Então, pô, o cara tá lá todo dia te dando uma dica, te mostrando para tu acordar, tu fala da tua vida, tu dá exemplo real, palpável ali. Então sai daqui, vai lá, segue, não custa nada. Beleza? Cezão, muito obrigado, cara. Beijão aí. Deus abençoe você, tua filha, tá certo? Que ele guarde vocês. E vamos marcar as próximas aí, cara, porque eu gostei demais, cara. Vamos embora, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. Pô. Amém. Você merece tudo de bom. Deus te abençoe grandemente. Estou disponível a qualquer hora aí para você. Pô, fechou então. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Manual da Camada 4, Tecelões da Alma. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Valeu, galera. Boa noite. Valeu.